Conferência do curso Conhecimento em Si Mesmo, nós dissemos que este curso tem duas fases e estamos dando início ao tema número 8 da fase B. Por esta semana concluímos um ciclo de conferências da fase A e na semana que vem reiniciaremos novamente o ciclo. Cada vez que se repete um ciclo, nós, pessoalmente, estamos mais aprofundados. A nossa compreensão é melhor e é por isso que o ciclo é permanente. Dessa forma, nós aprendemos ao compartilhar, ao passar o tema, nós aprendemos. E com isso podemos transmitir melhor à humanidade o tema mais claro, mais preciso, com mais prática, com mais experiência. Não bastaria nós gravar os 75 temas e colocar lá no site, onde quer que seja, e deixar lá. Isso cai em entropia. E as pessoas olham e sempre está a mesma coisa, então não se interessam. Então é por isso que este curso é passado em ciclos e é permanente. Termina um ciclo e se inicia outro. Também de forma presencial, que estamos passando agora, aos domingos, às 17 horas, também será de forma cíclica e permanente, até segunda ordem. Então, o tema número 8 da fase B é o fogo sagrado. Então, o que é o fogo sagrado? Se fala nas escrituras que o exército da voz que criou todo o universo. Então, esse exército da voz é o fogo, é o Cristo cósmico, que tornou possível a fecundação da matéria caótica, do caos foi criado o universo. E isso ocorreu com o exército da palavra, que é o fogo, que é o próprio Cristo cósmico. Então, na aurora de qualquer criação, na aurora de criação do universo, o que é quando sai do absoluto, ele se divide em dois, se divide no pai e na mãe. Então, a união desses dois dá origem ao terceiro, que é o terceiro logos, é o fogo sagrado, e assim torna possível a criação de universo, a criação de planetas, enfim, de tudo o que há no universo. Então, assim como para criar o universo é necessário a união do pai com a mãe, nós também, para criar o nosso universo interior, devemos fecundar o fogo, devemos despertar esse fogo que está dentro de nós. Esse fogo está preso no eu, nos próprios defeitos psicológicos.
Então, deste caos, do nosso caos espermático, dessa desordem, dessa matéria caótica, é que vai sair o fogo. Então, o fogo está encerrado dentro dos defeitos psicológicos. Então, para despertar esse fogo, para que esse fogo seja liberado, é preciso eliminar os defeitos psicológicos. E com a eliminação dos defeitos psicológicos, liberando o fogo, através da magia sexual, esse fogo faz contato no tribene, que é um osso que está aqui, onde a serpente Kundalini está enroscada 3 vezes e meia. Então, aqui no tribene é onde se cruzam os canais de Ida e Pingala. Os canais de Ida e Pingala nascem nos órgãos sexuais. No homem, Ida nasce no testículo esquerdo e Pingala no testículo direito. Na mulher é o inverso. Então, esses canais, eles se encontram no tribene. A primeira vez se encontram aqui. A segunda vez na altura do coração. E a terceira vez na laringe. E então seguem até as fossas nasais. Ida nasce no testículo esquerdo, é positivo, e termina na fossa nasal direita. E Pingala nasce no testículo direito e é negativo, de polaridade negativa, e termina na fossa nasal esquerda. Então, nascem aqui, se cruzam e vai até a fossa nasal. O outro nasce e se cruza aqui e também vai terminar na outra fossa nasal. Então, na transmutação, no contato sexual, que esse fogo, o fogo sagrado, que está encerrado nos defeitos psicológicos, na magia sexual, com castidade, fidelidade e amor, que esse fogo vai despertar, vai fazer contato no tribene, onde vão se encontrar as polaridades positiva com a negativa, e vai despertar o fogo sagrado do Kundalini, que é uma serpente. Essa serpente está enroscada 3 vezes e meia no tribene. Então, ao despertar, ele vai abrir um canal que é o Sushumna, que sobe pela coluna vertebral. Ele vai desobstruir, porque nos seres humanos comuns e correntes, como nós, esse canal está obstruído e deve se desobstruir com o fogo sagrado. Quando esse fogo desperta, ele então faz com que esse canal se abra, e então o fogo vai ascender pelo canal central da coluna vertebral até o cérebro. Então é dessa forma que vai ser possível a fecundação do Mercúrio.
Então, o mercúrio, que se fala em alquimia, são as águas seminais. E o enxofre é o fogo sagrado, que fecunda o mercúrio seco. Então, o mercúrio seco é o eu, que deve ser eliminado para liberar o fogo que está encerrado nesses eus. Então, o enxofre arsenicado é o fogo animal, o fogo da luxúria, esse fogo que nos faz ter desejo sexual de fornicação. Então, esse é o fogo do órgão kundartiguador, que no caso de que se fornique, esse fogo desperta negativamente. E com a castidade, que é a transmutação sexual sem fornicação, esse fogo serpentino desperta e sobe pela coluna vertebral. Então são exatamente o contrário do outro. O kundartiguador é o contrário da serpente Kundalini. A própria palavra Kundalini quer dizer fim do órgão kundartiguador. Então, esse fogo está preso em cada um dos defeitos psicológicos. E esse fogo, ao ser liberado, poderá ser, a energia então pode ser transmutada e vai então ascender pela coluna vertebral, por esses canais, pelo Nadishitra. Então não é possível despertar o fogo de outra forma. Não há como despertar esse fogo sagrado que nos dá poder, porque o fogo dá poder. Então, o poder está encerrado nos defeitos psicológicos. E não há outra forma de transformar esse fogo de fogo bestial a fogo sagrado, se não se eliminam os defeitos psicológicos. E ao eliminar o defeito, se libera então essa energia. Ela fica livre e pode então ser fixada na coluna vertebral com a transmutação sexual. Então isso é alquimia. Então o mercúrio quer dizer as águas seminais. O enxofre é o fogo sagrado. É o próprio fogo sagrado. Então é necessário eliminar o mercúrio seco, os eus, os defeitos psicológicos. Então o enxofre arsenicado é o fogo bestial. E é esse que se deve inverter através da castidade, porque esse fogo bestial ele é negativo. Quando se pratica sexo de forma bestial, sem fins transcendentais, então se está desenvolvendo mais e mais esse órgão kundartiguador. Então esse fogo sagrado ele desperta e sobe pela coluna vertebral à base de
trabalho sobre si mesmo, à base da morte psicológica e da transmutação sexual. Então, é necessário que haja fidelidade, castidade e amor. Fidelidade é apenas um companheiro ou companheira. Castidade é sem fornicação. E amor é com anelos espirituais, com anelos transcendentais. Então, esse fogo, ele sobe através do trabalho consciente, do esforço consciente de que se faz negando-se a si mesmo, negando os nossos desejos, negando as tentações, vencendo as tentações. Então, a tentação é fogo. E se vence a tentação, se ganha a luz. Então, o fogo sagrado acende pela coluna vertebral daquele que elimina os defeitos psicológicos. Jamais o fogo desperta em iracundos, adúlteros, mentirosos, caluniadores, com qualquer defeito. Não se desperta o fogo sagrado, não progride nesse trabalho de criação dos corpos. Então, esse fogo é o que dá poder. Quando alguém desperta o fogo, internamente se recebe uma espada pequenina. Então, essa espada lhe confere poder. Essa pequena espada que se recebe nos mundos internos lhe dá poder para se defender dos tenebrosos, para se defender dos magos negros. Porque quando alguém desperta esse fogo sagrado, internamente, imediatamente já é perseguido. Começa a ser perseguido internamente, porque as forças contrárias não querem que alguém desperte o fogo. Se alguém desperta, se converte em uma ameaça. Então, alguém que desperta o fogo vai trabalhar pela humanidade, vai entregar o ensinamento com força, com mais poder, porque terá poder na palavra. Então, isso deixa a loja negra ameaçada. A loja negra se sente ameaçada e vai querer sempre atacar o iniciado internamente. Então, quem desperta esse fogo se converte em um iniciado, entra no caminho iniciático, no caminho verdadeiro, que é o caminho da cristificação. Então, esse fogo é o próprio Cristo individual. É o Cristo individual que desperta no nosso interior, que desperta no tribene, com a morte psicológica, com a eliminação de defeitos psicológicos e com a transmutação desse fogo que foi liberado do aprisionamento que estava no ego. Então, é preciso trabalhar com a autoobservação para ver que defeito está se manifestando em determinado momento, a todo instante.
A todo instante nós estamos diante de alguma atitude, a um pensamento, um sentimento, uma emoção, uma ação, uma palavra, uma atitude, uma obra. Então é necessário estar atento a esses 4 aspectos, ao que se pensa, aos pensamentos, aos sentimentos, ao que se fala, né? E ao que se faz. Então, a autoobservação deve ser direcionada a esses 4 aspectos, a essas 4 funções do corpo físico, para perceber o que estamos pensando em determinado momento, o que estamos sentindo, o que estamos falando, por que queremos falar, o que queremos fazer algo. Devemos colocar sempre avaliar, colocar esse pensamento, esse sentimento, essa fala, essa gana de falar, de fazer, sob as 3 peneiras, que são as 3 peneiras de Sócrates, que diz: isso que estou pensando é verdade? É útil? E é bom? Então, se não passou por uma dessas 3 peneiras, é porque não é algo do nosso Pai, não é algo bom, não é verdadeiro e não serve. Então, isso deve morrer e nós devemos pedir a morte desse pensamento ou desse pensador, porque um defeito é que pensa através de nós e nós imaginamos, nós acreditamos que quem está pensando somos nós, mas na verdade quem está pensando é um defeito psicológico, porque o nosso ser não precisa pensar, o nosso ser não raciocina. Então, colocar o pensamento, o sentimento, a fala e a intenção de fazer, ou o que se está fazendo, expor a essas três peneiras, essas 3 perguntas. Isso que estou falando ou quero falar é verdade? Isso é bom? É útil? Se não passou por uma dessas 3 peneiras, já é sinal de que isso que nós pretendíamos falar não é algo do nosso ser. Então, se não é do ser, é do não ser, é do ego. E isso deve ser submetido, deve ser executado, deve ser eliminado com um pedido de morte à nossa Mãe Divina Kundalini, porque é ela que faz esse trabalho. Ela tem o poder de eliminar os defeitos, porém nós, cada um de nós, deve encontrar, identificar esse defeito e pedir a ela que mate, que elimine. Isso deve nascer de nós. Jamais alguém externo pode fazer esse trabalho. Nem mesmo o próprio Mestre Jesus, o Cristo.
Quem pode fazer esse trabalho é o nosso Cristo íntimo. É o próprio fogo, o nosso Cristo íntimo, que é o Salvador do mundo, o Salvador do nosso mundo interior. Então, para organizar esse caos da nossa psique, para organizar esse caos, e daí, então, criar o nosso próprio universo, se inicia com a morte psicológica, com a eliminação do defeito psicológico e a liberação do fogo que está encerrado em cada defeito, e após a transmutação, através da magia sexual, através da alquimia sexual, transmutar esse material que foi liberado, transmutar através da coluna vertebral, levar até o cérebro. Então, o fogo sagrado é esse fogo, o fogo serpentino, que se libera com a morte psicológica e se transmuta através da coluna vertebral com a prática sexual sem fornicação. Jamais esse fogo desperta em um fornicário. Jamais. Jamais esse fogo desperta de teorias. Não é lendo, não é decorando qualquer texto, toda a escritura, todas as escrituras, não é decorando essa escritura que esse fogo vai despertar. É uma prática, é algo que cada um de nós deve fazer. É negar a si mesmo. É pegar a cruz. Pegar a cruz é trabalhar no sexo. Trabalhar com uma única companheira, com um único companheiro, para então transmutar essa energia, transmutar esse fogo sagrado, despertar esse fogo sagrado e fazer com que ele suba pela coluna vertebral. Então não é uma teoria, não é uma boa vontade, não basta ser bonzinho. Não basta ser uma pessoa cumpridora dos seus deveres, não basta ser bom pai, bom marido, bom filho, boa esposa, boa mãe, não basta. Isso é o mínimo que nós precisamos ser. É necessário que se negue a si mesmo, é necessário negar o eu, negar o ego, morrer em si. E assim liberar esse fogo para transmutar. E assim despertar o fogo sagrado, criar os corpos do ser, para que o ser possa então se manifestar através de nós, através de uma pessoa. Então, o nosso ser, ao nos conectar com ele, com esse trabalho, se reconecta ao ser, se religa ao ser, e ele então vai se expressar, ele vai tomar posse do veículo que é seu, porém que está no momento o ego no trono. Então, se nós tiramos o ego do trono, nós destronarmos o ego,
esse trono ficará disponível ao nosso ser e ele tomará posse e então poderá se expressar. Então, alguém que se reconecta com o seu real ser se torna um iniciado, e esse iniciado terá poder na palavra, porque a palavra é fogo. A palavra é o fogo sagrado. O poder da palavra está no fogo. Porém, se esse fogo está encerrado, está preso nos defeitos, ele se expressa de forma inversa, completamente inversa. Porque ele funciona de acordo com o ego. E o ego é inferior. O ego são os desejos bestiais. Então, é o fogo bestial. E esse fogo liberado se torna no fogo sagrado. Porém, é preciso negar a si mesmo. É preciso trabalhar com as energias sexuais de forma positiva, sem fornicação. Trabalhar com fidelidade, castidade e amor. E não há teoria, não há outra forma, não há outro caminho. O caminho é este. Então o Cristo disse: ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então é preciso despertar o fogo crístico, para então se reconectar ao Pai, para ir ao Pai. Então é através do fogo crístico que se chega ao Pai. Se não se desperta esse fogo, não se chega ao Pai. Então é por isso que ele diz que ninguém chega ao Pai senão através de mim. Então, o Cristo, porém, não é o Cristo lá da Galileia, e sim o Cristo interno, esse fogo crístico que cada um tem dentro de si, porém que está preso, está encerrado nos defeitos psicológicos. Então, esta conferência é para nós compreender o que é o fogo, o que é esse tão comentado fogo sagrado. Então, esse fogo está encerrado nos defeitos psicológicos e se libera através da morte psicológica, através de negando a si mesmo e transmutando através da magia sexual. Se transmuta, então esse fogo sobe pela coluna vertebral. E então um iniciado passa a trabalhar pela humanidade. Alguém que desperta o fogo, desperta o amor pela humanidade, e então vai trabalhar pela humanidade de forma desinteressada, de forma completamente gratuita, completamente desinteressada, porque é o próprio Cristo que está aí se expressando, está trabalhando. O Cristo quer trabalhar pela humanidade, trabalhar pelos irmãos da humanidade. Muito obrigado e boa noite.